que a aula de hoje não é tão grande, então a gente consegue fazer com mais calma. Vou ver aqui. Vou pedir para entrar de outra forma também. Tá com interferência para cá. Ah, tá. A apresentação está aparecendo aí? Não, ainda não. Eu também não estou vendo nada, não. Ainda não. Não? Aqui. Começar, e aí qualquer coisa vocês me interrompem. Então, pessoal, nós paramos da última vez, né? Com licença, professor. Relacionado ao diafragma. Essa parte do diafragma que nós comentamos, ele divide o tórax do abdômen, né? Então, o diafragma, ele é um músculo em formato de tenda, ele se prende na região tanto do externo, quanto nas costelas, na borda das costelas que são flutuantes, e também nas cartilagens costais das costelas que são falsas, né? Também o diafragma, ele tem 3 partes ou 3 porções desse diafragma. Ele apresenta uma porção que é chamada de external, que está voltada para o externo. Ele apresenta uma parte que é costal, que ali está voltada para as costelas, né? Mais lateral, essa parte costal. E a parte lombar. A parte lombar desse diafragma é a parte que está voltada ali pelas vértebras, que ele apoia nas vértebras em direção ali aos processos transversos, né? Então, o conjunto dessas 3 porções, external, costal e lombar, permite com que o diafragma ele se ancore e realize os movimentos de subida e de descida, que é chamada zona de aposição diafragmática, né? Nós veremos isso com mais detalhes no sistema respiratório depois. O centro tendíneo desse diafragma, ele une essas 3 porções. Então, o centro tendíneo de diafragma é onde a porção external, costal e lombar, ela se ancora nessa região. E também eu tenho a passagem de estruturas pelo diafragma. São estruturas que passam do tórax para o abdômen. Por exemplo, o esôfago, ele tem uma abertura chamada hiato esofágico, que permite com que o esôfago passe. Ele tem uma outra abertura, que é o hiato da aorta e o hiato da veia cava. Esses são os maiores hiatos. Eles têm uma abertura próxima ao externo também, que permite que alguns vasos linfáticos e nervos e artérias passem também por essa região, só que é bem menor. Olhando ali o diafragma, vou pegar a caneta aqui para marcar, aqui, né, apontar. Olha, olhando aqui o diafragma, o que vocês conseguem visualizar? Olha o centro tendíneo dele, essa porção branca, né, que é maior. Essa aqui, ó, que eu estou passando laser, é a porção external, que está voltada para o externo. Eu tenho a porção costal do diafragma, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, essa porção costal, e a parte final, a porção lombar desse diafragma. Professor? Oi. Eu acho que a sua apresentação não está passando. Está parado aqui na página do diafragma ainda. Aí eu passei aqui para mim. Passou? Não. Eu acho que você está na imagem que já tem a foto do músculo, né?
Isso. Não, não passou, não. Nenhum? Não. Ainda está na primeira do diafragma, falando das 3 porções. Estranho. Deixa eu... E não está no modo de apresentação para mim. Não está no modo de apresentação? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Foi. Ó, tá passando? Tá. Tá, então vamos desse jeito aqui. Vamos lá. Então, essa porção aqui do diafragma, ó, que eu estou passando o laser, é o centro tendíneo do diafragma, né? Esse centro tendíneo é onde se ancora as porções do diafragma. Olha a porção external aqui onde eu estou passando o laser, voltada para o externo. A porção costal agora, ó, tanto do lado direito como do lado esquerdo, eu apresento essa porção costal. E a parte final, a porção lombar, olha. Então, nessa região, eu vejo os hiatos aqui, ó. O hiato da veia cava, o hiato esofágico e o hiato da aorta. Nessa porção lombar, eu tenho os pilares diafragmáticos, ó. Os pilares é onde o diafragma, ele se ancora na porção, na região posterior aqui, ó. Então, eu tenho os pilares, ó. Um pilar direito e um pilar esquerdo, tá? Nessa região. Então, é importante esses espaços para que passem ali, então, as estruturas do tórax para o abdômen, como a aorta, veia cava e o esôfago, né? Também existem espaços menores, né, para passagem ali, então, de pequenos vasos, como o trígono external, que passa nessa região aí, alguns vasos com artéria epigástrica, né, que vai ser a mesma torácica interna, artéria torácica interna, ao passar por essa região aí do trígono externo costal, ela passa a se chamar artéria epigástrica superior, alguns vasos linfáticos. Também essas regiões aí de passagens de estrutura, elas são sujeitas à formação de hiatos, ou seja, de hérnias, né? Hérnias são dilatações desses hiatos que ocorrem de forma patológica e as estruturas, às vezes, do tórax começam a passar para o abdômen, ou é mais comum as estruturas do abdômen tentar passar para o tórax. Um hiato mais comum de ter hérnia é a hérnia de hiato relacionada ao hiato esofágico, né, onde o hiato esofágico ele vai se dilatando, ele vai aumentando seu diâmetro, e aí o estômago começa a passar, partes do estômago começam a migrar do abdômen para o tórax. Isso causa dor, desconforto, né, e refluxo gastroesofágico nesses pacientes. Olhando ali o diafragma, você vai ver que a cúpula diafragmática dele, onde ele se ancora, normalmente ele vai ancorar ali em torno das 6 últimas cartilagens costais, né, 3 de cada lado, da 8ª à 10ª, e as 2 últimas costelas que são flutuantes. Então ele se ancora nessa região, né, mais no pilar entre L1 e L2, nessas 2 últimas de cada lado dessas costelas que são ali, então, falsas, e migram para a região da 8ª à 10ª cartilagem costal, né, dessas costelas que são ali, então, flutuantes, falsas, e vai até o processo tifoide. Então, ele se prende em toda a caixa torácica, partes da musculatura do diafragma, né, dessa porção costal dele se interdigita com o músculo transverso do abdômen, o músculo encontro ali na camada mais interna do abdômen. Não que ele vai ser o mesmo músculo, mas ele interdigita, ou seja, as fibras, né, da parte costal desse diafragma, ele entra no meio das fibras do transverso do abdômen, e isso também permite maior sustentação a esse diafragma. Então, toda vez que o diafragma contrair, ele vai descer, tá? E quando você expira, você relaxa, o diafragma, ele sobe, né? Então, nos pilares diafragmáticos, que estão entre L1 e L2, né, da primeira e segunda vértebra lombar, o pilar direito e esquerdo, né, ele está apoiado nesse corpo da vértebra, então, quando ele se apoia no corpo da vértebra, ele cria uma região aberta no centro, que vai ser o hiato da aorta, onde vai passar a aorta, e também um ligamento que percorre esse hiato, que é chamado de ligamento arqueado mediano.
nós vamos conseguir ver melhor na imagem. Olha aqui a imagem agora. Todos estão vendo? Eu estou passando aqui o laser na imagem, porque na prática a gente consegue visualizar bem essa estrutura aqui agora. Olha. Então, aqui eu tenho o pilar diafragmático direito. Olha, o direito ele é maior. Pega L1, L2 até L3, ó. Aí ele se curva para o outro lado, vai se prender entre L1 e L2. Você vai ver que o esquerdo aqui, então, é menor. Então, ele formou um espaço que é o hiato da aorta. Só que prendendo esses pilares, ó, bem nessa região que eu estou passando o laser, percorre um ligamento, que percorre junto com a musculatura, que é o ligamento arqueado mediano. Do lado esquerdo também, ó, continua esse ligamento, ele vai em direção a quem? A 12ª costela, ó. Então, você vê que o diafragma, ele vai se prender também ali, ó, o finalzinho ali próximo à 12ª costela. Então, ele forma, onde ele se prende aqui nessa costela, ele vai dar origem a outro ligamento, ó, ligamento arqueado medial. Então, já tem 2 ligamentos aqui, ó. Ligamento arqueado mediano, nos pilares, e aí do pilar para a segunda inserção dele no processo, na 12ª vértebra, ele vai dar origem ao pilar arqueado medial. E aí ele vai prender agora a 11ª costela, olha. Então, quando o diafragma se prende a 11ª costela, ele vai dar o quê, ó? Outro ligamento aqui, ó. O ligamento arqueado lateral. Então, esses ligamentos tem do lado direito e do lado esquerdo, ó. Do lado direito também, ó, um ligamento arqueado medial e um ligamento arqueado lateral, ó, passando o laser aqui acompanhando. O mediano, ele fica no centro junto com os pilares. Então, esses 3 ligamentos, nessa região aqui, não fica um espaço assim no cadáver. Aqui vai ser preenchido pelo músculo quadrado lombar e o músculo psoas, né? O psoas maior vai passar aqui. Então, a gente vai identificar esses ligamentos quando a gente pega o diafragma no cadáver, a gente começa a palpar. Aí eu vejo que tem, junto com a musculatura, tem uma estrutura ligamentar que forma esses arcos, né? Então, por isso que recebe o nome ali, então, de ligamentos arqueados, né? Então, dá para a gente ver perfeitamente essas estruturas ali, então, no cadáver, tá? No finalzinho. Ah, perdão, só corrigindo, que é o processo transverso, né? Processo transverso e 12ª costela. Apareceu ali, então me enganei. Continuando aqui, ó, quando eu vejo no cadáver, o que eu estou vendo? Os pilares, ó, e o ligamento, ó, arqueado medial e ligamento arqueado lateral, aqui acompanhando o laser, ó. No centro, ó, o ligamento arqueado mediano, por onde passa aqui, então, a aorta no seu hiato. Então, essas estruturas aqui são importantes para a passagem ali, então, da aorta, do esôfago, né? E também para fixar o diafragma. Uma parte que eu esqueci de comentar anteriormente com vocês, e que eu coloquei mais no finalzinho aqui também, é relacionado às fáscias da parede torácica, né? Então, nós vimos a parte lateral da parede torácica, que nós vimos a pele, a tela subcutânea, aí vem os músculos, depois dos músculos intercostal externo, interno e íntimo, eu tenho ali a fáscia endotorácica, né? A cavidade, a pleura parietal, a cavidade pleural, a pleura visceral e o pulmão. Só que na porção anterior do tórax, eu tenho ali a fáscia peitoral, para a gente entender mama. É importante entender a fáscia peitoral, porque a mama, ela está apoiada, ela fica apoiada nessa fáscia peitoral. Então, tudo que está em coloração azulada aqui, ó, tá colocando como se fosse a fáscia peitoral. Então, a fáscia peitoral, ela está sobre o músculo peitoral maior. Então, essa fáscia peitoral, ela começa lá acima da clavícula, ela desce acompanhando o peitoral maior, recobre esse peitoral maior, vai até o externo e recobre também até o início ali do serrátil anterior. Então, ela recobre as porções anteriores do tórax. Ela é bem espessa, ela está ali junto com essa tela subcutânea, só que mais profunda, ela está apoiada ali no músculo
peitoral maior, só que na região da mama, o que ela faz? Tanto homens como mulheres, né? Você tem a mama que vai ter a diferença da proporção dessa mama, né? Então, eu encontro aqui, olha, o músculo peitoral maior, ele vai se abrir uma camada que é superficial, que vai estar abaixo da pele e vai recobrir a mama, e uma camada profunda, né? Mas todas essas camadas ela vem da fáscia superficial, tá? Ou chamada fáscia peitoral. Então, a fáscia peitoral, ela tem uma camada que é superficial, que recobre a mama, e uma camada profunda. Essas duas camadas, por volta ali da sexta costela, essa camada por volta da sexta costela, ela se une novamente, né? Ela se une, e ali abaixo da sexta costela, ela já está na região ali específica das cartilagens já costais, ela se divide novamente em duas fáscias, ó. Uma fáscia chamada fáscia de Camper, que é mais superficial, aí tem um tecido adiposo embaixo, e formando depois o soalho dela junto com a musculatura, vem a fáscia de Scarpa, isso já na região do abdômen, né? Teoricamente, aqui abaixo estaria o músculo reto do abdômen, como é na parede anterior do tórax, desce para a parede anterior do abdômen. Então, a camada dessa fáscia peitoral, ela se divide em fáscias, em camada superficial e uma camada mais profunda. Recobriu a mama, chegou aqui por volta da sexta costela. O que ocorre? Ela se separa novamente, dando origem à fáscia de Camper e à fáscia de Scarpa. Essas fáscias de Camper e de Scarpa, a gente vai ver ela mais detalhado quando a gente for ver abdômen, tá? Porque ela recobre mesmo a região abdominal, mas ela teve origem ali, então, na fáscia peitoral. É apenas uma continuação da peitoral, só que ela muda de característica, por quê? Porque ela vai ter uma camada ali de tecido adiposo entre essas duas fáscias, de Camper e Scarpa, tem no meio ali, então, uma grande concentração de tecido adiposo, tá? Então, você percebe aqui que a mama, ela vai ali da segunda costela até a sexta, onde a mama se repousa, né? Ela se apoia nessa fáscia peitoral. Se eu retiro essa fáscia peitoral, ó, mostrando aqui, ó, a fáscia peitoral. Vou retirar a fáscia peitoral, como se eu passasse um bisturi aqui, ó, do externo, ao nível da clavícula aqui, do externo, indo até próximo ao serrátil anterior, ó, eu vou seccionando lá próximo ao deltoide, retirei quem? Retirei a fáscia, ó. Do outro lado da imagem, já está o músculo peitoral maior sem a fáscia peitoral, que ela é bem mais espessa nessa região. Retirei o peitoral maior, eu vou encontrar outra fáscia, recobrindo aqui o músculo, ó, peitoral menor. É a chamada fáscia clave peitoral. Essa fáscia clave peitoral, ela tem início aqui abaixo da clavícula, né? Ela percorre abaixo da clavícula, prende aqui próximo às costelas, ao externo, aí ela desce também bem próximo ao escaleno, bem próximo ao serrátil anterior, e aí ela se volta em direção à axila. Então, ela vai em direção à axila e tem o limite aqui, ela prendendo ali no processo coracoide. Por que ela vai em direção à axila? Porque nessa região da axila, eu tenho um conjunto de vasos e nervos. Então, eu tenho ali, você vai ver, eu vou ter artéria axilar, eu tenho nervos passando, veias passando nessa região. Então, ela envolve esse feixe neurovascular, né, protegendo ele, permitindo com que a musculatura contraia de forma aleatória e não tracione, né, esse feixe neurovascular. Então, ela deixa essa entrada da axila livre. Inclusive, para a gente dissecar esse plexo braquial, a gente tem que ir pela axila. A gente vai dissecando as estruturas, a gente vai vendo que ele vai estar envolvido por essa face, a gente vai seguindo ele até chegar, né, na sua origem. Né? Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo aqui, ó, a sequência dessas duas faces? Sim. Ok. Então, vamos lá. Então, na parede lateral, eu já não tenho essas faces. Então, por isso que eu coloco para vocês lá quando eu falei, olha, eu tenho a pele, tela subcutânea, aí vem, ó, olha aqui aparecendo ali o serrátil, já está na lateral.
Então, oblíquo externo, oblíquo interno, né? Aí vem o intercostal externo, interno e intercostal íntimo. Vejo entre o intercostal íntimo e o interno, né? A nave ali passando, ó, bem calibrosa. Depois vem a fáscia, tem amarelinho a fáscia endotorácica, já é interna. Aderida a essa fáscia endotorácica, eu tenho a pleura parietal. Atrás da pleura parietal, eu tenho um espaço que é a cavidade pleural. Aderida no pulmão, eu tenho quem? A pleura visceral, ó, a última camada em azul, a pleura visceral. E aí, passou a pleura visceral, né, ela está aderida em quem? No pulmão. Então, quando você inspira, não tem, a gente brinca que não tem músculo no pulmão. O pulmão ele só se expande por pressão negativa. Então, entre a cavidade pleural aqui, ó, tem uma pressão negativa que é de -5 a -7 centímetros de água. Durante uma inspiração profunda, pode chegar até -15. Então, quando você inspira, os músculos contraem e a caixa torácica se afasta. Lembra dos movimentos braço de bomba e alça de balde? Então, ele aumenta o diâmetro, tanto antero-posterior, como lateral, como longitudinal dessa caixa torácica. Então, quando a musculatura se afasta e junto vem a costela, ela traciona quem? A fáscia endotorácica. E a fáscia endotorácica está junto com a pleura parietal. A pleura parietal vai junto com o gradil, com as costelas e a caixa torácica. Como a pressão é negativa entre a cavidade pleural, a pleura parietal ela é arrastada, a pleura visceral ela é arrastada junto com a parietal. E aí gera uma pressão negativa, é uma pressão abaixo da atmosfera, então faz com que o ar entre nos pulmões. Se você toma, por exemplo, uma facada, a faca entra nessa cavidade aqui, um ferimento por arma de fogo, a cavidade pleural, que a pressão ela é negativa, ela passa a se tornar positiva. Então, não adianta nada o indivíduo inspirar, a musculatura vai contrair, né? O tórax vai se expandir, porém, não vai arrastar a pleura visceral. E o pulmão vai se manter colabado, tá? Por isso que nós só ventilamos, né, por pressão negativa, que é a pressão pleural. É justamente essa pressão negativa entre as pleuras que permitem com que o ar entre no interior dos seus pulmões. Né? Mostrando aqui, olha, a pleura, né, recobrindo ali o pulmão como um todo, né? Você percebe tanto direito como esquerdo. A parte inferior dessa imagem eu vejo aqui, então, o diafragma, ó. Perceba aqui o diafragma. E vocês percebem que entre o diafragma e o gradil costal, na anatomia, a gente vê um recesso, ó, 2 recessos. Que, na verdade, esse recesso aqui, então, diafragmático, né, ele está bem entre as costelas e o diafragma. Então, eu vou encontrar, tanto do lado direito como do lado esquerdo, esses recessos costo-diafragmáticos. Esses recessos costo-diafragmáticos, né, eles são importantes, principalmente na radiologia, quando a gente olha, a gente tem que ver eles sempre preservados, ou seja, não pode ter nada aí. Na radiologia, nós vamos chamar esses recessos no raio-x de seio costofrênico, né, que é entre as costelas e o diafragma. Então, a gente olha na radiologia, sempre a gente vai procurar os seios costofrênicos para ver se estão preservados, né, que nada mais é do que anatomicamente que o recesso costo-diafragmático. Outro seio que eu encontro vai ser entre o coração e o diafragma. Ó. Tenho aqui um espaço que vai ser chamado de seio cardiofrênico. Tanto direito como esquerdo também tem esses seios. Esses seios a gente vai procurar eles, sempre vai tentar identificar ele na radiologia também. Eles vão ter que estar preservados, ou seja, eu tenho que vê-los sem nada atrapalhando. Se tiver alguma coisa atrapalhando, já é patológico, tá? Quando a gente fala da vascularização da caixa torácica, a mais fácil, a mais simples de identificar é a aorta, olha. Então, eu tenho aqui a aorta passando e ela vai emitindo o quê? As artérias intercostais. Então, as artérias intercostais, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, ó, ela vai seguindo, acompanhando as costelas. Quando ela se curva na região posterior ali, que a costela está mais horizontal, ela é chamada de artéria intercostal
posterior. Quando ela se curva, ó, anteriormente, ela passa a chamar artéria intercostal anterior. Essa artéria intercostal anterior, ó, ela sofre anastomose com uma artéria que vai sair lá da subclave, olha, que é a artéria torácica interna, olha. Olha a torácica interna. Também chamada, nos livros mais antigos, de artéria mamária, tá? Essa artéria, ela pode ser utilizada também para realizar uma anastomose nas coronárias, fazendo a ponte mamária, né? É a artéria torácica interna. Então, ela segue, ó, e sofre anastomose com as intercostais anteriores, ó. Então, ela vai ser importante depois, que ela vai emitir ramos mamários e ramos perfurantes que vão irrigar a região da mama. Então, tanto lado direito e esquerdo. Então, todas vão ser intercostais, só tem uma pegadinha. A 12ª artéria, ela não é chamada de intercostal, ela é chamada de subcostal. Por quê? Intercostal são artérias que estão no espaço intercostais, são esses espaços entre as costelas. Abaixo da 12ª, eu não tenho espaço mais entre costelas, é uma costela só, então ela está no espaço que é chamado anatomicamente de espaço subcostal. Então, quem percorre abaixo da 12ª costela é a artéria subcostal e o nervo subcostal que a gente vai encontrar ali, e as veias subcostais, tá? Então, o sistema arterial ele é mais simples, porque a gente identifica ali ele saindo diretamente da aorta. Já o sistema venoso, ele é diferente. A gente brinca que o sistema venoso, ele é formado pelo sistema ásigo, né? O sistema ásigo, ele é um complexo anastomótico venoso, né? Um complexo anastomótico venoso, importante para a drenagem da região do tórax e porções inferiores do abdômen. Então, como eu não tenho a veia cava inferior passando por todo o tórax, né? Ela precisa de um sistema complexo, né, que consiga absorver todo esse sangue venoso que passa pela região torácica. E aí vem o sistema ásigo, né? A, né? O prefixo A ali significa sem, par, sem, e zigos significa ali par. Então é sem par, ou seja, é uma veia ímpar. Então, o sistema ásigo ela é formado por uma veia solitária, né? A gente brinca na anatomia que a veia mais solitária do corpo humano é a ásigo, porque ela só tem ela. Do outro lado vão ser hemiázigos, né? E ela termina, né? Ela deságua na veia cava superior. Então, ela vai ter ali, por volta, né, um comprimento ali da T4 a T12. Então, ela tem início ali na T12, né? E o término ali na T4, o sistema ásigo. Quais são as veias que drenam para essa ásigo? Ou seja, as veias que são chamadas de veias tributárias da ásigo. Eu tenho, desaguando na veia ásigo, a veia hemiásigo, a veia hemiásigo acessória, e também tem outras tributárias menos importantes, como as veias intercostal superior direita, as veias frênicas superiores, né, direita, as veias traqueais, as veias esofágicas, veias bronquiais e veias pericárdicas. Essas são tributárias menores que também drenam para o sistema ásigo. Quando eu olho aqui a imagem, eu vou perceber o seguinte, olha, eu estou vendo aqui a veia cava superior aqui, vejo a veia braquicefálica direita, a veia braquicefálica esquerda. Então, olha, eu vou passar o laser aqui, onde está desaguando, ó, a veia ásigo, ó, lá na veia cava superior. Ó. Se eu for acompanhar a ásigo, ó, em cima do laser, você vê o trajeto dela, ó, na T12, e vai descendo até a T4. Né? Então, aqui eu tenho a chamada ásigo. Dessa ásigo, eu vou ter saindo as veias intercostais, ó. Então, eu tenho as veias intercostais, ó. Aí é comum, próximas às artérias. É a veia intercostal posterior, ela se curva. Quando chega na parte anterior das costelas, é as veias intercostais anteriores. Só que elas vão sofrer anastomose ali, então, com a veia torácica interna, ó. A veia torácica interna, ela deságua lá
na veia braquicefálica, ó, ela sobe lá em direção à veia braquicefálica, tá? Tanto lá tenho a direita como a esquerda. Normalmente, a primeira veia intercostal, ela está mais alta, às vezes ela não deságua na ásio, às vezes ela deságua na via braquicefálica, tá? Aí da segunda até a 11ª veia intercostal, ela deságua na ásigo. Só a veia subcostal que ela não vai desaguar diretamente na ásigo, tá? Ela vai fazer a anastomose com a lombar ascendente. Do outro lado, eu tenho outro sistema, a hemiásigo e a hemiásigo acessória. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais detalhado, ó. Olha essa imagem que interessante, ó. Eu tenho a ásigo. Nessa ásigo eu vou ter as veias intercostais, ó. A primeira, tem literatura que descreve a primeira desaguando na ásigo, mas pode ter variação anatômica. Normalmente ela vai ali na veia braquicefálica direita. Aí da segunda a 11ª veia intercostal, né, do lado direito, ela está desaguando na ásigo. A última veia, que é a subcostal, normalmente ela vai desaguar na veia lombar ascendente, né, que vai sofrer anastomose ali com a ásigo, tá? Já do lado esquerdo, quem que eu encontro? A veia, olha, passando o laser na veia hemiásigo, ó. A hemiásigo, ela, por volta da 9ª vértebra cervical, ela cruza da esquerda para a direita, ó, e faz anastomose com a ásigo. Então, ela deságua no sistema ásigo. Por isso que ela é uma tributária, né, do sistema ásigo. Então, a hemiásigo, eu vou ter aqui as veias aqui, a 11ª, a 10ª, a 9ª e a 8ª, a 9ª, desaguando aqui diretamente na veia hemiásigo. Do mesmo jeito, a veia subcostal esquerda, ela não vai desaguar na hemiásigo. A gente vai ver que ela deságua no tronco, em um tronco ali, então, renoásigo, ou seja, que sai da veia renal esquerda e vai para o sistema ásigo, né? E na parte superior aqui, ó, esquerda, eu encontro a veia chamada veia hemiásigo acessória. Olha a hemiásigo acessória, o trajeto dela, por volta da 8ª vértebra aqui torácica, olha, ela cruza para o lado oposto e deságua também na veia chamada ali, então, ásigo. Por isso que ela é também uma tributária da ásigo. Então, a hemiásigo acessória, ela vai ser composta aqui pela 4ª intercostal, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, deságua diretamente nessa hemiásigo. Normalmente, eu vou encontrar a 1ª e 2ª e 3ª veia intercostal desaguando nessa veia chamada veia intercostal superior, né? Então, essa veia intercostal superior, ela pode emitir 3 ramos, que vão ser as veias 1ª, 2ª e 3ª veia intercostal. Pode ocorrer também da 1ª veia intercostal desaguar na veia braquicefálica esquerda. Olhando de forma mais detalhada, eu vejo aqui a imagem, olha, do sistema ásigo, olha a veia ásigo. Como é que vai formar a veia ásigo aqui, uma visão mais inferior? Ó? Eu tenho a veia lombar ascendente. A veia lombar ascendente, ela surge lá da pelve, então ela vem lá da veia ilíaca, a veia ilíaca externa, né? Mais precisamente da veia ilíaca comum. Aí ela sobe, passa por trás da veia renal direita, e ali eu vou ter aqui a veia ásigo, ó, saindo ali ao nível, né, da 12ª vértebra torácica, olha, ela sai e vai dar o sistema ásigo, ó, daqui para cima é o ásigo. Então, a veia lombar ascendente, ela vem e sofre anastomose com a ásigo, que saiu lá da parte inferior da veia cava, ao nível da 12ª vértebra. Já a veia subcostal direita, olha, ela deságua onde? Nessa lombar ascendente. Então, tem a veia lombar ascendente direita. Então, essa veia lombar ascendente direita teve origem lá na veia ilíaca comum. Do lado esquerdo também, surge a veia lombar ascendente esquerda, que teve origem lá na veia ilíaca comum. Então, ela sobe,
e vai desaguar na ázigo, ó. Essa aqui é a hemiázigo, né? Deságua na hemiázigo. Então, como ela sobe nessa região, ela também recebe o sangue da veia subcostal, que é a 12ª, né? E ali ela se une com o tronco renoásigo, que vai para a veia renal esquerda. Então, a partir desse tronco renoásigo, com a veia lombar ascendente esquerda, quando elas sofrem essa anastomose, desse ponto acima eu tenho o quê? A hemiásigo, aonde você vê a 8ª, a 9ª, a 10ª e a 11ª veia intercostal esquerda desaguando nessa hemiásigo, que por sua vez deságua na ásigo. Na porção superior aqui, eu tenho a hemiásigo acessória, aonde eu vou encontrar aqui a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª veia intercostal esquerda, desaguando ali, então, na veia hemiásigo acessória, que por sua vez, ao nível da 8ª vértebra torácica, cruza para o lado oposto e deságua na ásigo. A ásigo, ela sobe e deságua na veia cava superior. Na porção superior do lado esquerdo do tórax, eu vou ter a primeira veia intercostal, né? Normalmente ela deságua aqui, então, na via braquicefálica esquerda, ou ela pode se unir com essa veia aqui, ó, que é a veia intercostal superior esquerda. Então, essa veia intercostal superior esquerda, ela recebe sangue desses dois ramos aqui, que vai ser, né, veias que vão drenar para ela diretamente, que seriam as veias, a 2ª e a 3ª veia intercostal esquerda. Então, o sistema ásigo é um sistema venoso complexo, né, que drena o sangue da região torácica, porque você percebe nessa outra imagem, ó, não tem continuação da veia cava, a partir ali, então, do fígado. Eu tenho o coração, então essa parte de drenagem, para não sobrecarregar o sistema venoso, eu tenho o sistema ásigo como ajuda, tá? Mostrando aqui dentro da radiologia, o sistema ásigo, durante o seu desenvolvimento embrionário, pode ocorrer em algumas pessoas uma variação anatômica, onde, ao decorrer do desenvolvimento do sistema ásigo, ele pode pressionar o ápice ali do lobo superior do pulmão, tá, direito, e ali ele pressionando o pulmão direito, ele vai entrar como se fosse no pulmão direito e separar um pouquinho o pulmão direito, né, o lobo superior do pulmão direito em um lobo, chamado lobo ásigo, né? Então, é uma variação anatômica. Então, algumas pessoas, uma porcentagem pequena da população, parece que eu vi menos 10%, apresenta ali, então, esse lobo ásigo. Na tomografia, essa aqui é uma imagem de tomografia. O branco na tomografia eu falo que é a imagem hiperdensa. Então, eu vejo uma imagem hiperdensa, ó, que nada mais é do que a veia ásigo, bem ali na sua curvatura, né, onde que ela se curva ali para entrar na via cava superior, ó. Então, ela se curvando aqui, ó, ela pressionou o lobo superior do pulmão direito e criou um lobo aqui, ó. Uma imagem hipodensa, né? Tem uma isodensidade, né? Um cinza mais escuro. Seria aqui o lobo ásigo. Então, você vê a veia ásigo, ó, bem no arco da ásigo, sofrendo anastomose ali, então, com a veia cava superior. E aqui é o restante do lobo superior do pulmão direito. No raio-x, às vezes, o indivíduo vê essa pequena linha, ó. Então, você vê essa pequena linha radiopaca, que é nada mais do que a ásigo, ó. Ela entrou no lobo e separou o lobo superior do pulmão direito em uma pequena porção que vai ser o lobo ásigo. Então, tem indivíduos que vê essa radiologia e pensam, parece ali, então, pode ser uma patologia, porque eu estou vendo uma fissura nessa região ali. Então, mas não, anatomicamente o indivíduo está saudável, não tem nada, é apenas uma variação anatômica aqui que esse indivíduo apresenta um lobo ásigo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem relacionado ao sistema ásigo? Certo, certo. Tá, depois na prática a gente não consegue ver todo esse sistema, mas a gente consegue ver pelo menos por partes da veia ásigo e da veia hemiásigo, tá? Vamos agora, pessoal, ir para a parte... Estão conseguindo ver a projeção? Sim. Sim, é que aqui eu só consegui abrir em PDF, desconfigurou aqui, eu vou passando em PDF mesmo, dá para a gente identificar. Sobre a mama agora.
A mama, pessoal, né? Quando eu falo da mama, ela é bem desenvolvida nas mulheres, olha. Então, homem também tem a glândula mamária, só que ela não é desenvolvida, né? Ela é bem pequenininha ali e a camada de gordura que envolve é bem pouco. Nas mulheres eu tenho uma grande concentração, né, de tecido adiposo aglomerado ao redor dessa glândula mamária, a que torna mais evidente, tá? Então, elas são glândulas acessórias na reprodução, elas estão ali, então, apoiadas sobre o músculo peitoral maior, né? Embaixo tem o menor, por isso que ela está apoiada sobre o peitoral maior e menor. Ela apresenta auréola, que é a parte mais circular, mais escura da pele, né? E no centro eu tenho ali a papila mamária, no centro da auréola. Quando eu falo em mama, eu tenho que entender que a mama ela é dividida em quadrantes, né? Então, eu posso identificar a mama em quadrantes. Esses quadrantes, eles são separados por esse reloginho aqui, ó. O mastologista que gosta de falar 12 horas, 9 horas, 3 horas, às 6 horas da mama. O que seria isso? Olhando aqui a mama, olha, eu passando aqui, então, o mouse, eu estou mostrando aqui, ó, essa linha vertical que desce, que seria 12 horas, embaixo 6 horas. E uma linha horizontal que cruza em cima do mamilo, ó, do lado direito seria 9 horas e do lado esquerdo, né, que é medial, seria 3 horas. E aí dividiu a mama em 4 quadrantes, ó. Então eu tenho, ó, um quadrante que é chamado de quadrante. Eu vou encontrar esse quadrante aqui, que é chamado de quadrante superior, olha. Então eu tenho aqui o quadrante superior. Eu tenho aqui, então, o quadrante superior direito, eu vou ter o quadrante superior lateral direito, esse daqui, aí voltado para medial, o quadrante superior medial direito. Nas porções inferiores, eu vou ter o quadrante inferior lateral direito e o quadrante inferior medial direito. Então, se eu for fazer analogia com essa mama aqui em cima, ó, então dividiu 1, 2, 3, 4 quadrantes. Quadrante superior lateral direito, quadrante superior medial direito, quadrante inferior lateral direito e quadrante inferior medial esquerdo. Então, a mama eu defino em quadrantes. Então, ela apresenta esses quadrantes. A mama feminina, né, 2/3 dessa mama, elas estão apoiadas na fáscia peitoral, como nós vimos na parede do tórax anteriormente, né? Então, como ela está apoiada nessa face peitoral, 2/3 dessa mama, somente uma pequena porção da mama, que seriam ali, então, o processo axilar da mama, que não vai em direção a essa fáscia, quando a mama ela se apoia na face peitoral, fica um pequeno espaço entre a glândula mamária, né, a gordura que circunda a glândula mamária e a face peitoral. Esse pequeno espaço que tem entre a face peitoral e a glândula mamária é chamado de espaço retromamário, ou bolsa retromamária. Esse espaço é importante porque ele tem que estar preservado. Sempre eu tenho que ver esse espaço não preenchido por nada de estranho, né? Então, às vezes, é comum sempre o mastologista procurar esse espaço e ver se não tem nada ali surgindo nesse espaço. Posso ter líquido nesse espaço, eu posso ter ali, então, um cisto nesse espaço, um tumor sendo desenvolvido também nessa região. A mama, ela apresenta um processo axilar, é apenas uma porção da mama que vai em direção, da glândula mamária, que vai em direção à axila, a gente vai ver depois na imagem, e eu tenho prendendo essa mama à pele, né, que ela fica bem presa pelos ligamentos suspensores da mama. Esses ligamentos suspensores são chamados de ligamentos também de Cooper. Então, esses ligamentos, eles envolvem a glândula mamária e prendem a glândula mamária em direção à pele. Então, por isso que a glândula mamária ela fica fixa, ela não consegue se movimentar abaixo da pele, tá? Então, olhando aqui a mama, olha, o que eu identifico? Eu estou passando aqui o mouse aqui, ó, circulando essa região, né? Você consegue ver o processo axilar. Então, esse processo axilar aqui, olha, esse processo axilar,
Ele tem esse formato, ó, triangular aqui, ó, onde que eu passei, olha. Ele tem essa característica triangular aqui nessa região, tá? Então, eu tenho aqui o processo axilar da mama, né? Vai em direção à região da axila. Você vê que ela está repousando ali sobre, né, a faixa peitoral. Vamos lá. Retirei a pele. Quando eu retiro a pele, né? Quando eu retiro a pele, eu identifico aqui, olha, já a glândula mamária. Então, vejo os lóbulos da glândula mamária. Ó. Então, cada região dessa que eu estou passando aqui, ó, a apontadora aqui do mouse, ó, é uma glândula, né? É um lóbulo da glândula mamária. Ela está envolvida pelo ligamento suspensor da mama. Então, essa parte branquinha que envolve aqui está prendendo a pele diretamente, a glândula mamária diretamente na pele. Ao redor desses lóbulos que compõem a glândula mamária, você vai ver que é de 15 a 20 lóbulos. Eu tenho aqui, então, a gordura, né, da mama, que essa gordura é tecido adiposo que fica entre esses lóbulos, preenchendo espaço aqui, então, né, fazendo uma proteção térmica e mecânica para a estrutura. Em cada lóbulo, você percebe que tem um ducto que sai desse lóbulo, ó, acompanhando esse ducto, né, ele é bem fininho. Esse ducto, ao chegar na região da auréola da mama, o que ocorre? Ele se dilata e passa a se chamar, essa pequena dilatação aqui, ó, essa pequena dilatação passa a se chamar de ampola ou seio lactífero, né? Então, durante a amamentação na mulher, né, a glândula mamária, na produção do leite, esse leite vai em direção a esse conjunto que é o seio lactífero, e depois ele sai em direção ao ducto lactífero, que sai aqui né, na região da papila. Tem pequenos orifícios ao redor dessa papila, por onde o leite vai ser ejetado ali, então. Né? Aqui eu tenho a auréola, e no centro, ali, a papila mamária. Tá? Então, na prática, né, da terça-feira que vem, a gente vai identificar a glândula mamária, a gente vai conseguir identificar o lóbulo, os ligamentos, ó, de Cooper, suspensor da mama, né? Os ductos lactíferos é mais difícil de ver, mas a gente consegue ver algum ou outro, seio lactífero, então a gente consegue ver essas estruturas com a maior definição. Né? A mama, ela apresenta também glândulas na região da auréola. Então, mostrando aqui a mama, né, eu tenho no centro aqui a auréola, e no centro da auréola eu tenho a glândula, eu tenho aqui a papila mamária. E pequenos tubérculos que identificamos, né, ao redor ali, então, dessa auréola. Esses tubérculos é nada mais do que a projeção da glândula de Morgagini. Essa glândula, chamada glândula de Morgagini, ela libera uma substância sebácea que vai proteger a glândula mamária durante a amamentação, né? E também essa estrutura sebácea da glândula mamária, que ela libera essa secreção que lubrifica a glândula mamária, também ela é olfativa para o bebê. Estimula o bebê ali a achar a glândula e a realizar a sucção também dessa região, né? Já durante a gravidez, ocorre o aumento dessa glândula, né, de Morgagini. Então, ela passa a se chamar glândula de Montgomery. Por quê? Ela fica mais visível, porque ela aumenta a sua produção ali, da sua secreção, e ela fica bem mais visível esses pequenos tubérculos. Então, esses tubérculos são bem mais visíveis. E aí são chamados de glândulas de Montgomery, né? Então, não é específico só da gravidez. Às vezes, por alteração hormonal, dependendo da fase do ciclo menstrual, pode acontecer também o aumento dessas glândulas de Montgomery, mas é comumente visto ali durante a gravidez, né, o aumento ali, então, dessas glândulas, e aí elas ficam visíveis, os seus tubérculos, e passam a chamar glândulas de Montgomery. Tá? Então, os ductos lactíferos são os ductos que levam ali, então, o leite da glândula mamária para o seio lactífero, tá? E do seio lactífero segue para o ducto lactífero em direção ali, então, à papila mamária. Então, por isso que eu vou encontrar ali sempre conectado a cada glândula mamária, a cada lóbulo dessa glândula, eu vou encontrar um ducto lactífero, e no finalzinho desse ducto lactífero, um seio lactífero, que é a ampola,
e depois ele segue em direção à papila mamária em forma de ducto, novamente, tá? Então, quem estimula a produção desse leite ali é o hormônio que vocês vão ver depois, sistema nervoso ali, quando eu falo da hipófise, eu vou ter ali a prolactina e a ocitocina, né? Então, a prolactina, ela vai estimular a formação desse leite por essa glândula, desse hormônio. E depois a ocitocina, ela vai estimular também a ejeção do leite, né? Vocês viram em pelve que a ocitocina, ela promove também a contração do útero, né? Após o parto, ajuda ele a regredir de tamanho, mas também ela estimula ali a ocitocina, ela estimula também ali, então, a ejeção do leite ali pela glândula mamária. Olhando uma imagem ali no corte sagital ali dessa glândula mamária, ó, eu estou vendo a glândula mamária aqui, tudo isso aqui é a glândula mamária, ela está apoiada ali da segunda ao nível da sexta costela, né? O músculo peitoral maior, onde eu estou passando aqui o laser, tem a fáscia peitoral aqui em cima do músculo peitoral maior, e aí seria esse pequeno espaço aqui entre a glândula mamária e a face peitoral seria o espaço retromamário, ou bolsa retromamária. E aí eu vejo aqui, ó, os pequenos lóbulos da glândula mamária, que se dirigem, então, ao seio lactífero e se projetam através do ducto lactífero, através da papila mamária. Você percebe aqui nessa imagem também que a glândula mamária, olha, os lóbulos estão presos à pele, ó. Então, tem um ligamento que envolve cada lóbulo e leva ele em direção à pele, prendendo. Esse ligamento é chamado ligamento suspensor da mama ou ligamento de Cooper. Então, esse ligamento de Cooper, ele é bem visível em imagens nesse corte sagital. Nós temos mama também nesse corte sagital, onde você vê com mais clareza nesse ligamento aqui, ó, passando entre a gordura, né, da região da mama. Nessa outra imagem aqui, então, por desenho da mama, ela descreve aqui com mais exatidão os lóbulos da glândulas mamárias, né? Os ductos, ó, lactíferos, olha, eles vão seguindo em direção ao seio lactífero, ou ampola, que por sua vez abre através de ductos lactíferos na papila mamária. Aqui você vê melhor o espaço ou bolsa retromamária, que está entre a glândula mamária e o músculo e a faixa peitoral. Ó. Fica um pequeno espaço virtual aqui, né, que só deve ser preenchido ali, então, por gordura essa região. Tá? E a vascularização da mama? Como é que a mama ali, então, ela vai ser irrigada? A gente vai perceber que essa região aí tem uma vascularização bem ampla. Nós conseguimos identificar essa vascularização porque eu tenho os ramos, que são chamados de ramos mamários, laterais e mediais. Os ramos mamários mediais, eles vêm da onde? Eles vêm da artéria torácica interna. A artéria torácica interna, ela abre ramos mamários mediais e ramos perfurantes. Também a artéria intercostal anterior também abre alguns ramos mediais, em menor número. Já os ramos laterais, está na lateral da mama, né? Ela vem ali, então, da artéria intercostal posterior, que abre ramos laterais, e também da artéria torácica lateral. Olhando a imagem, eu vou ver o seguinte, ó, tem as costelas, e no fundo, quem está passando aqui é a artéria torácica interna. Então, essa artéria torácica interna está liberando pequenos ramos arteriais, que são chamados de ramos mamários mediais. Ela libera em direção externa alguns ramos perfurantes também, e também a artéria intercostal anterior libera pequenos ramos, não estou mostrando a imagem, em direção à mama, que são também chamados de ramos mediais. Já a artéria torácica lateral, ó, que saiu lá da axila, ela percorre aqui em cima da musculatura, e aí essa artéria ela vem aqui na lateral, na linha, mais precisamente ao nível da linha axilar anterior, ó, e aí ela libera pequenos ramos, são chamados ramos mamários laterais. Juntamente com a artéria intercostal posterior, também libera pequenos ramos para a lateral da mama. A parte venosa, a parte do sangue que vai ser drenado, o sangue venoso dessa mama, ela vai ser drenado para a veia axilar e para a veia torácica interna.
Então, da veia torácica, da veia axilar, são ramos que são chamados de venosos laterais. Então, essas veias torácicas laterais, né, elas drenam para a veia torácica lateral, que por sua vez drena para a veia axilar aqui. Já a veia mamária medial, ela vai drenar diretamente para a veia torácica interna. E a veia torácica interna, ela deságua lá, né, na veia braquicefálica. Então, também existem pequenos ramos venosos das veias intercostais, tá? Em menor número, mas também tem. A literatura descreve. Então, olhando essa imagem aqui, você vê, olha, novamente, arterial e venoso. Arterial, artéria torácica lateral, emite ramos mamários laterais. Em sua vez, também, as artérias intercostais posteriores também emitem ramos mamários laterais. Já a artéria torácica interna libera os ramos mamários mediais. Também eu tenho aqui, ó, nessa outra imagem, mostrando a artéria torácica interna, ó, liberando seus ramos mamários mediais, ó, vindo para cá, ó, para a mama. Porém, a artéria intercostal anterior, ó, também emite pequenos ramos, ó. É mais profundo, não é tão visível, mas ela também irriga a região da mama. Já a parte venosa, eu tenho ali a veia axilar, ó, liberando, sendo drenada aqui para a veia axilar, a veia torácica lateral. A veia torácica lateral tem as suas tributárias que drenam para a torácica lateral, que são chamadas de veias mamárias laterais. Ó. Então, essas veias mamárias laterais também tem pequenas veias intercostais que drenam aqui, então, para essa veia, ó, torácica lateral, que drena para axilar. E aí todo o sangue volta, né, nessa circulação central. Então, a parte, você vê que a mama ela é muito bem irrigada. Depois, quando a gente for falar de sistema linfático, ela tem uma grande concentração de linfonodos também, tá? Então, mostrando aqui a parte linfática, né, o sistema linfático ele é diferente do sistema venoso. A gente vai ver depois uma aula só de linfático, mas resumindo, o sistema linfático ele está entre as células, está na região do interstício, e ele drena o excesso de líquido do interstício, que saiu das artérias e das veias, e não voltou para as veias, ele drena, porque eu não tenho edema intersticial, ele drena diretamente o sistema linfático. Então, eu tenho um conjunto de linfonodos interpeitorais, linfonodos axilares, né, os interpeitorais drenam para o axilar, e que drenam para os cervicais e claviculares mais profundos, que caem numa região chamada tronco subclávio. Esse tronco subclávio, né, ele está drenando essas regiões, está drenando os quadrantes laterais da mama. Então, ela vai desaguar no ducto linfático direito, se for do lado direito, ou ducto torácico, que vem do lado esquerdo. Esse ducto linfático direito, e o ducto torácico vai desembocar na subclávia. Então, o ducto linfático direito desemboca na subclávia direita, e o ducto torácico desemboca na subclávia esquerda, tá? E aí, todo o líquido que está no interstício volta também para a circulação central, né? Mostrando aqui a imagem, olha, eu tenho aqui a veia cava superior e a veia braquicefálica. E passou a veia braquicefálica, eu tenho a veia subclávia, né? Aqui do lado esquerdo, e a veia jugular interna. Então, você percebe que em verdinho aqui está mostrando o sistema linfático. Então, esse ducto torácico, ó, ele vem, olha, passando o mouse em cima do ducto torácico, ele vem e deságua ali na veia subclávia esquerda. E aí vem os troncos, ó, o tronco subclávio esquerdo, que pegou principalmente ali das veias, dos vasos linfáticos da região da mama, da lateral da mama, ó, vai drenando para ele deságua nesse ducto torácico direito, que por sua vez deságua aqui novamente na veia subclávia esquerda. Do lado direito, eu tenho o ducto linfático direito, que vai fazer o mesmo caminho, só que desaguando agora na veia subclávia direita, né? Depois a gente vai ver mais detalhado outra aula sobre linfático, né? Então, mostrando aqui os linfonodos, ó, os linfonodos, eles têm mais superficiais e profundos também. Então, normalmente, eles acompanham os mais profundos, os vasos, né? O próprio movimentar do músculo, o pulsar dos vasos, auxiliam nessa própria drenagem
né, linfática. Então, olha, você vai drenando para os linfonodos interpeitorais, que vai lá para aquele tronco subclávio, que vai desaguar na veia subclávia. Também tem os mediais aqui, desaguando ali, então, também nos mesmos ductos. Então, os quadrantes mediais, eu vou ter os linfonodos paraesternais, que eu mostrei aqui anteriormente, esses aqui, ó, os paraesternais. Eles vão drenar para o tronco broncomediastinal, que termina também no ducto linfático direito, ou, se for do lado esquerdo, no ducto torácico. Ambos esses ductos desaguam também na veia subclávia, lançando esse líquido, né, essa linfa, no sistema circulatório novamente, tá? A inervação da mama, ela vai ser dada ali, então, pelos ramos cutâneos, anteriores e laterais, normalmente do 4º até o 6º nervo intercostal. Algumas fibras sensitivas na região da pele, fibras simpáticas, né, que vão em direção à papila mamária. Então, quando nós falamos especificamente de mama, nós vimos isso de uma forma mais detalhada, né? Então, nós conseguimos identificar ali, então, essas estruturas, tá? Pessoal, essa foi a parte de mama. Vocês conseguiram compreender? Professor, Oi. antes de você sair da parte de mama, só pode comentar onde que é posto, né, a prótese ou o silicone ali na mama, porque o senhor falou de um espaço retromamário que não pode ter nenhum corpo estranho ali, né, entre o músculo e o... Corpo estranho que a gente fala é líquido, cisto, tumor, né? Então, normalmente, ela é feita, a prótese, a primeira opção, normalmente, que eles colocam é em cima dessa faixa peitoral, entendeu? Cima da faixa peitoral, fica entre a faixa peitoral e a mama. Isso empurra, desloca a mama um pouco mais anterior, e isso a torna mais prominente. Existem tipos de prótese também que pode ser colocada abaixo do peitoral maior, mas é menos comum. Que a gente vê ela colocada em cima desse músculo peitoral, e aí, depois de um certo tempo de colocada, ela cria uma capa fibrosa em volta dessa prótese e aprende ela nessa cavidade retromamária. Então, ela fica presa ali, nessa região. Pode ocorrer, em alguns casos, às vezes ela se soltar, a prótese pode se deslocar, normalmente próteses mais novas, ela pode se deslocar e aí ela pode descer, ela pode mudar de posição, aí ela vai ter que ser colocada, recolocada, né, cirurgicamente no local, tá? Mas normalmente as próteses mais modernas, como a de hoje em dia, essas próteses, mesmo que se ela desloca, ela fura, ela não vaza o seu conteúdo para o meio externo. Tá? Ela não lança o seu conteúdo. A prótese também, em alguns casos, ela pode mascarar ali, então, em alguns casos, alguma coisa. Por isso que só a palpação da mama, ela não descarta. Por isso que os exames de imagem, como a mamografia, né, o ultrassom dessa região da mama, ela é indicada. Não sempre só a palpação. A palpação ali da região da mama, dos quadrantes, ela vai ser subjetiva, você vai encontrar, tem algo aqui, mas eu não sei o que é. Como é que eu vou investigar? Eu vou precisar de um exame de imagem para detalhar, para ver o que é mesmo. E às vezes, até para fechar o diagnóstico, precisa de uma biópsia. A agulha vai lá, retira, né, achei que é um cisto, retira para ver que espécie de células que estão se desenvolvendo ali, o que está ocorrendo naquela região. Tudo bem? Beleza, professor, valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Vi que está bastante gente, parece que está todo mundo, né? Bem, pessoal, já a gente conseguiu fazer essa parte sobre a mama, era uma aula pequena que faltava, e então, na terça-feira, na prática, o que nós vamos ver? Vamos ver novamente a mama, vou fazer uma teórica prática, né? Falar da teoria bastante sobre a mama, para a gente conseguir fazer a analogia do que nós falamos hoje, com a prática de terça, para tentar identificar as glândulas, os ductos, os ligamentos, né? E tentar identificar lá no cadáver o restante dos músculos que nós não vimos ainda, os músculos da parede torácica,
os intercostais, identificar ali, então, as cartilagens, e aí mergulhar para o interior do tórax, dentro da faixa endotorácica, identificar os músculos subcostais, o diafragma, com seus pilares, né, seus ligamentos, e tentar identificar as pequenas estruturas do ásigo. Quando você retira o coração para ver o sistema ásigo, né, partes do ásigo não fica preservado. Então, a gente vai ver lá, a gente não vai ver o sistema ásigo completo, a gente consegue ver porções do ásigo e umas pequenas porções do hemiásigo. Mas dá para a gente identificar e ter uma boa noção, né, comparando a prática com a teoria. Tudo bem, gente? Tudo certo. Então, tá. Então, pessoal, bom final de semana para vocês, um bom feriado, né? Descansem aí, que na semana que vem a gente continua, tudo bem? Obrigado a todos. Um abraço. Beleza, Bom feriado. Até a próxima, gente. Boa tarde.